Hoje é dia 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira, 18 horas. Nós estamos realizando o culto cristão no lar em uma tarde chuvosa e optamos pela leitura desta obra, A Morte e Seu Mistério. A Morte e Seu Mistério é uma trilogia produzida por Camille Flammarion. Camille Flammarion é um astrônomo e, em determinada oportunidade de sua vida, ele optou por estudar os fenômenos psíquicos. E nesse estudo ele produziu várias obras, dentre elas essa trilogia, A Morte e Seu Mistério. Primeira obra, primeiro tomo, ele trata, usando os termos de Flammarion, da aparição ou manifestação de fantasmas, fantasmas de vivos e bem vivos. Pessoas que gozam de perfeita saúde, estão em sua rotina diária, quando, por circunstâncias que cabe-se ainda apurar, a época dele, há 150, 200 anos atrás, e no século anterior também, a pessoa se fazia presente em outro ambiente, ou seja, a pessoa tem o corpo de carne e manifesta-se em duplo, também palavra de Camille Flammarion, em outro ambiente. Num volume muito grande de ocorrências que vão desde uma manifestação sutil, onde a pessoa vê o vulto do duplo daquela pessoa viva e bem viva, no primeiro volume, e através de transmissão telepática, ou numa manifestação mais intensa, a voz, né? A pessoa ouve a voz, ouve o pensamento da pessoa, ou ouve a voz da pessoa. Circunstância essa que, se for uma aparição mais intensa ainda, outros circunstantes presenciam, além do destinatário. E ocorrem fenômenos, queda de objetos, movimentação de objetos, rachadura de objetos, tipo uma mesa, ela racha, ela se parte. Enfim, um indivíduo vivo e bem vivo, gozando de perfeita saúde, em determinado momento é passível de produzir um duplo, aonde ele está lá e o corpo dele está aqui. Tem um moço que chama Geraldo, eles chamam ele de Geraldino. Ele comenta, numa reunião com Carlos Bacelli, com um outro grupo de pesquisadores, pessoas interessadas particularmente na vida de Francisco Cândido Xavier, comenta que em certa oportunidade o Chico estava em Uberaba e me parece que um desses integrantes ali estava, me parece que no Rio de Janeiro. E ele ouve um barulho, olha para trás, quem ele vê? O Chico. O Chico diz: oi, tudo bem? Eu vou pegar o seu livro emprestado, tá? E, desapareceu. Levou o livro para Uberaba. Ou seja, o Chico se deslocou de Uberaba para o Rio de Janeiro, na casa de um amigo, pegou um livro emprestado, materializou, desmaterializou e provavelmente leu o livro lá em Uberaba. O que é interessante nisso é que tem similaridade com isso daqui que nós estamos dizendo, com a diferença que houve o transporte, além da aparição do Chico, como esses casos que a gente está citando aqui, porque ele interagiu, ele conversou com o proprietário do livro, pediu licença, pediu o livro emprestado e o levou. Quer dizer, ele em duplo se desdobrou, buscou o livro e levou lá para o Uberaba para estudar. Olha que interessante. Então Chico era médium
de transporte, que seria o caso, de mudança, né? Jesus, por exemplo, fez o quê? Transformou a água em vinho, e Chico transformava a água em perfume, a água em remédio, gotejava de suas mãos perfume de uma flor, de outra flor. Quantas e quantas pessoas presenciaram isso? Chico era médium de materialização, a tal ponto que Valdo Vieira, à época que conviveu com ele, disse que os americanos se interessavam por estudar esses dons mediúnicos dele, e ele consultou o Emmanuel, no sentido de se ele poderia ir para os Estados Unidos, se ele poderia ficar lá, ser alvo de estudos dos cientistas e tal. O Emmanuel comentou com o Chico: olha, Chico, se você quiser ir, tudo bem, é um livre-arbítrio, né? É uma decisão sua, e somente sua, porque eu não vou junto. Mas como, irmão? Não, meu trabalho é aqui em Uberaba, meu trabalho é aqui no Brasil. Então, se você optar por ir ser alvo de estudo para cientistas lá nos Estados Unidos, tudo bem, é um direito seu de ir, pode ir com o Valdo, mas você vai sozinho, eu não vou junto. Olha que interessante. Então o Chico, né? Não, então eu não vou também. Quem foi? Só o Valdo, né? Então a gente está fazendo esses comentários para dizer que esses fenômenos são de todas as épocas, de todas as épocas. Santos católicos, chamados santos católicos, né? Que eram os padres que produziam esses tipos de fenômenos, né? José de Anchieta, comenta-se que ele ia caminhando junto com os índios, de repente ele flutuava, ficava no ar, com o corpo físico dele, né? Mas a literatura, os estudos psíquicos, cujas associações, agremiações, né, sociedades, tem lá os seus anais. Então o que é? É o livrão, é a coletânea, é a enciclopédia produzida por aquela associação, por aquela sociedade de pesquisadores, a semelhança dos poetas, né? Os anais da sociedade dos poetas de tal lugar. Então a produção é daquele grupo que se associou, né? Então, na época de Flammarion, existia vários outros, inclusive o próprio Hippolyte Léon Denisard Rivail, que surgiu com o Espiritismo, né? Que é contemporâneo de Flammarion. Então nós temos Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Coronel Albert de Rochas, o Príncipe, que eu não me recordo o nome. Lá na Rússia tem Alexandra Kizakov, né? Então, tantas e tantas pessoas se dedicaram aos estudos psíquicos. Flammarion, no primeiro e no segundo volume desta obra, A Morte e Seu Mistério, ele trata da aparição de fantasmas de vivos. No primeiro volume, de vivos e bem-vivos, pessoas que gozam de saúde. No segundo volume, moribundos, pessoas que estão próximos à desencarnação e sabem disso. Então, há o interesse, né? Há o esforço do ser vivente naquele corpo que está quase indo para o túmulo, em se fazer presente para uma esposa, para o marido, para o filho, né? Para um ser querido, para uma tia, para um irmão, né? E assim ele o faz. Então este segundo caso são as manifestações de fantasmas de vivos, porém próximos à morte, os moribundos, vamos dizer assim. Até aqui, onde eu vi, ele relata casos desde uma semana que antecede a morte até quase que nos momentos finais. Alguns casos faltando 2 dias. E no terceiro volume, que a gente ainda não leu, trata do caso daquelas pessoas que já deixaram o corpo físico há algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, um século, né? E com isso eu busco agora
a comparação com a obra Animismo, Espiritismo, Animismo e ou Espiritismo, de Alexandre Aksakov, onde ele diz que o fantasma dos vivos, nos casos de o que a gente poderia chamar hoje das pessoas que são portadoras de um dom que ela mesma produz, isso não acontece. Aksakov diz que qualquer fenômeno anímico tem que ter a colaboração de um ser que já deixou o corpo físico, ou seja, o fantasma de um vivo, para produzir os fenômenos, por mais autônomos que eles, por mais independentes que eles sejam para a produção desses fenômenos, ele tem que ter a colaboração do fantasma de um morto. E os fenômenos espíritas, que seriam a aparição dos fantasmas dos mortos, daqueles que já não têm mais um corpo físico, essa organização fisiológica, eles precisam da organização fisiológica e da psique de um encarnado, ou seja, o fantasma de um vivo, para que ele também se manifeste. Então, animismo e espiritismo, como definir, é mais o exercício dos desencarnados, fenômeno espírita, é mais a manifestação do espírito do encarnado, fenômeno anímico. De qualquer forma, são fantasmas de espíritos, de desencarnados e espíritos encarnados. Nós temos nesse segundo volume, prefaciando a obra, uma reflexão de Sócrates, quando próximo àquela condenação dele de corromper a mente dos jovens. Ele ensinava as pessoas a serem respeitadores do direito alheio, e com isso ele estava corrompendo a juventude. Sócrates então faz o seguinte comentário: ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. E apesar disto, tememo-la, como se fora o pior de todos os seus males. Atenienses, ó atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina que nunca deixou de se fazer ouvir no imo de minha alma, hoje, justamente hoje, ficou silenciosa. Então eu entendi que o que ocorre é para um bem, é para um melhor. Então eu não me defendi. Não me defendi perante meus acusadores, não me defendi perante os meus juízes. Eu me entrego à sorte a que me sancionaram. Entrego-me à condenação que me impuseram. Mas a iniquidade, a infâmia a que fui submetido, ficarão sempre jungidas, amarradas à memória, à história, à vida de meus acusadores e juízes. Submeto-me à minha condenação e certamente eles hão de submeter-se às suas. É deste modo que as coisas deviam se passar. E no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nele existe de mortal, de perecível, desagrega-se, entrega-se aos braços da natureza. E aquilo que há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. No capítulo 8º desta obra, um pensamento muito interessante de... Aliás, eu vou inverter. No capítulo 9, há um pensamento
expresso na obra Universo é Dinamismo. A gravitação do mundo, ou a gravitação no mundo astronômico. A eletricidade no mundo físico, o princípio vital, no mundo vivo, o espírito, no mundo psíquico, regem o universo. O universo é dinamismo. E agora, no capítulo 8º, ele apresenta um outro pensamento. Ele sentia-se submetido às influências solenes da natureza. Magnetismo vasto e infinito, que é a vida da criação e prende o átomo ao universo. A folha 241, continuando o 9º capítulo, que trata de mortes anunciadas por barulhos, por pancadas, por inexplicáveis ruídos, a eletricidade, a faísca, diz o seguinte: não se pode duvidar de que uma campainha se fez ouvir, foi agitada, sem causa conhecida, e de que este movimento foi visto e ouvido. Também não há dúvida de que a vibração ocorreu com o falecimento, né? Oi? Não faz barulho, não? Tá, obrigado. Mas não faz barulho, não, tá? Obrigado. Meu netinho de 5 anos, 6 anos. Não se pode duvidar de que uma campainha se fez ouvir, foi agitada, sem causa conhecida, e de que este movimento foi visto e ouvido. Também não há dúvida de que a sua vibração correspondeu com um falecimento. A campainha tocou, alguém faleceu. Essas manifestações dividem-se em duas categorias principais, muito distintas. Umas são objetivas, outras subjetivas. As primeiras são exteriores às percepções físicas, mecânicas, materiais. E as outras são sensações internas. No exemplo que relatei, viu-se a campainha em movimento. Pertence, pois, à primeira categoria. A conclusão é de que uma força psíquica pode agir à distância sobre a matéria. Isto já o sabemos por experiência de longa data e muito variada. Isso está em Forças Naturais Desconhecidas. As Forças Naturais Desconhecidas, uma obra também de Camille Flammarion. É uma confirmação do que conhecemos. Agora a causa atuante partirá do morto ou do vivente? Interrogação. Nada prova que o referido parente falecesse quando se ouviu a campainha. Podia estar vivo. Eis o que estes estudos comparados têm por fim ensinar-nos. Possuo certo número de observações análogas, e entre outras, uma realizada por Niorti, que me foi transmitida em fevereiro de 1899, a carta de número 198 de meu arquivo pessoal. Num toque de campainha inexplicado, coincidindo com a morte de uma vizinha que morava em frente e que manifestara sempre o desejo de ser sepultada pela pessoa a quem o chamamento foi dirigido. Quer dizer, essa vizinha
morreu em frente à janela lá dessa pessoa que ele ouviu um barulho ali, e ela deixou claro que quando ela morresse era para aquela pessoa cuidar das atividades fúnebres, né? Os últimos preparativos. Toque no próprio instante da morte que ocorreu, né? Esse barulho. Essas espécies de significações de falecimento por toques não são muito raras. Observa-se em todos os países, em todas as épocas. Mas a ignorância psíquica é tão geral na humanidade como a ignorância astronômica, o que é dizer bastante. Na morte de São Francisco de Sales, observou-se este fato. É relatado por Nicolau Aldeville na sua, abre aspas, História da muito antiga e ilustre casa de São Francisco de Sales, 1669, página 319. Isso está em Anais de Ciências Psíquicas, de setembro de 1911, página 281. Abre aspas. No dia de 28 de dezembro deste mesmo ano de 1622, Luís de Sales encontrou-se em Tuile com a sua mulher e com toda a família, pelas 10 horas da noite aproximadamente. A sineta pendente de uma das janelas da torre do castelo e presa a uma corda que correspondia à parte inferior da escada, começou a tocar por si mesma, fortemente por diversas vezes. Pensou-se a princípio que houvesse chegado qualquer pessoa que tivesse pressa, afinal, da maneira com que a campainha era tocada, né? Mandou-se um criado imediatamente abrir a porta, ficando ele surpreendido. Não havia ninguém, ele não encontrou ninguém. Passado meio quarto de hora, 15 minutos, a sineta recomeçou a tocar com mais força. Correu-se de novo para prontamente abrir a porta. Todavia o criado não encontrou viva alma. Com isto, como isto sucedeu-se várias vezes, Luís conheceu perfeitamente que ia suceder alguma coisa inteiramente extraordinária. Deu ordem que se desprendesse a corda da sineta. Mas então se passou outra coisa maravilhosa, porque a sineta continuou a tocar. O som durou tanto que toda a família ficou muito assustada. Começou-se então a rezar naquele ambiente. Luís fechou-se no seu gabinete e, no ardor de sua prece, soube por ciência, por conhecimento, por informação, a que se pode chamar profecia, que o seu bem-humorado irmão, o bispo de Genebra, falecera nessa mesma noite. Olha. Aí comenta Flammarion. Francisco, só um minutinho. Ó, você vai machucar a boca desse fio aí. Não põe a boca no fio. Tá? Obrigado, viu? Flammarion continua o seu comentário. Francisco de Sales, bispo de Genebra, de Annecy, acabara de morrer. Ele se chamava Francisco e o irmão dele, Luís, né? Com efeito, em Lyon, pelas 8 horas da noite, direi que os dois irmãos eram muito unidos e que lhes chamavam os indivisíveis. Os dois, Francisco e Luís, eram indivisíveis. Este fato que se deu pela minha parte, possuo numerosos exemplos, assim classificados. Primeiro,
de milagres produzidos pela vontade de Deus quando andavam associados à vida dos santos. Segundo, de farsas diabólicas, quando ocorriam fora das coisas da igreja. Eram ainda negados geralmente em terceiro lugar, como estúpidos. Então, ou eram fatos de santos, ou eram de fatos demoníacos, porque não ocorriam sob os auspícios da igreja, ou então eram fatos estúpidos. 3 interpretações, 3 erros. Devemos eliminá-los, ou devemos examiná-los hoje com toda a liberdade, servindo-nos deles para o estudo do homem. Como e de que maneira se produzem eles no momento da morte? De que maneira se produzem no momento da morte? Porque, como esses ruídos, esses movimentos, essas manifestações materiais por um espírito, extraio o seguinte incidente de notas que me foram transmitidas por minha mamã, de quem a absoluta sinceridade de uma parte e da outra a perfeita ponderação de espírito. Ele chamou a mãe dele de sincera e ponderada. Foram apreciadas por todos que a conheceram. Uma noite em Saint-Thibault, em nosso quarto de dormir, fomos despertados por grande barulho, ouvindo cair um espelho que estava na chaminé e a caixinha de relógio de meu pai. Levantei-me e verifiquei que o espelho havia caído no fogão, sendo o relógio atirado para uma banda, a caixinha dele, outra banda, né? Pensei que se tivesse quebrado tudo, e palavra de honra, muito aborrecida, então é uma mulher, né? Tornei a deitar-me sem querer saber de mais nada. Pela manhã, quando nos levantamos, observamos que nada tinha acontecido, nada tinha se partido, nada tinha se quebrado, apesar da barulheira. Nesta manhã, quando nos levantamos, observamos que nada tinha partido. Nesta manhã, o distribuidor do correio trouxe-nos uma carta anunciando-nos a morte da tia Boyette, irmã de teu pai, falecida em Montigny, nesta mesma noite. Que significa esta manifestação? A coincidência é pelo menos esquisita. Sabes que tínhamos muitas razões de queixa acerca da conduta de minha cunhada para conosco. Fecha aspas. Então esse aqui foi Não, tá certo, é isso mesmo. A mãe de Flammarion mandou essa cartinha para ele aqui, ó. Agora, Flammarion continua. Nada quebrado. Esses casos são verdadeiramente singulares. Tudo se passa como se apenas se tratasse de chamar a atenção. Não se parece, porém, que essas coisas sejam voluntárias, sejam conscientes. A ser assim, isso não teria o menor senso. A distância de Montigny a Saint-Thibault é de 23 quilômetros em linha reta. Quer me parecer, depois de centenas de narrativas que me têm sido enviadas, que essas transmissões são de maneira idêntica. Eis um fato que tem certa analogia com a precedente. Ele vai contar um fato que tem semelhança com o fato que a mãe dele contou. O Dr. Martin escrevia de pene, entre parênteses, Lot et Garonne, em março de 1899. Meu pai vivia a 10 quilômetros de Cahors. Um dos seus irmãos, um de 40 anos de idade, vivia em Figeac, a 80 quilômetros de distância, pouco mais ou pouco menos.
convalescente de pneumonia, creio eu. As notícias que de manhã nos chegaram a seu respeito eram excelentes. À noite, no momento em que meu pai, ao se deitar, pousava na mesinha da cabeceira o castiçal, este, ao contrário do mármore, fez um barulho internamente ou inteiramente anormal. Sem saber porquê, meu pai, muito assustado, disse-me: meu irmão morreu. Meu irmão morreu. A sua convicção foi tão segura que ele partiu em plena noite para Cahors, à procura do outro irmão, um velho cônego muito pouco crédulo, e anunciou-lhe a triste nova. Mandaram chamar imediatamente um carro de aluguel que, mesmo essa noite, os conduziu a Figeac. Seu irmão morrera horas antes de eles chegarem. Carta de número 148 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Continua Flammarion. Em nosso desejo de examinar os fatos pelas causas naturais mais simples, pensamos primeiro que teria havido aqui uma ilusão de ouvido associada a um pressentimento. Mas essa partida de noite para uma viagem de 80 quilômetros e a coincidência verificada leva-nos a sentir a realidade de uma transmissão telepática, magnética, elétrica, iluminada. O nome ainda não foi encontrado. Continuemos. Recebido um ministro plenipotenciário bem conhecido, que me pediu para não revelar-lhe o nome, um ministro. A seguinte narrativa de manifestação de moribundo que nos convida, ela também a associarmos a eletricidade, a essas transmissões psíquicas. Quem diz aí? O ministro, o Barão DM. Carta de número 964 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Conheço um caso muito curioso do Esmoler, o padre F.R. de quem não só o caráter eclesiástico, mas sobretudo as qualidades pessoais me não permitem a menor dúvida acerca da veracidade dos fatos em todos os seus pormenores. Comunico-lhe fielmente, ele se referindo a Flammarion, só para o Senhor, os nomes, os endereços, mas se publicar essa narração, peço-lhe que não indique senão as iniciais. A observação foi feita na presença do padre acima referido e de toda uma classe do seminário D apóstrofo O. Inclusive o professor X. que atualmente ocupa uma sede arquiepiscopal, todavia, episcopal, Trata-se, pois, de um desses casos em que a manifestação foi observada por numerosas testemunhas, que não as primeiras pessoas que chegam. Primeiro, em 1889, o seminarista F. de cerca de 23 anos, estava gravemente enfermo, o que impedia, havia muitos meses, de seguir as lições do seu curso. Ao longo da parede encontrava-se um gabinete, no qual havia lugar reservado para as peças de vestuário de cada um dos alunos. Dada a ausência prolongada de F. um dos seus camaradas tomara posse do lugar que lhe pertencia e pôs nele o seu chapéu. Ora, uma vez que entre as 11 e o meio-dia, enquanto toda a classe seguia com atenção à lição do professor, o chapéu que estava no lugar que pertencia ao ausente começou a dar sucessivas voltas, sem que para isso o descobrisse a menor razão plausível. O movimento foi tão forte que durou tanto tempo, quase um minuto, que atraiu a atenção
dos alunos e mesmo do professor, e produziu tal impressão que se falou disso durante o dia. Sentiram todos que alguma coisa estranha havia de estar associada ao fenômeno. Efetivamente, na tarde do mesmo dia, um telegrama trouxe a notícia da morte do aluno F. o dono do chapéu, que o amigo fingia, simulava que estava presente na aula. Ocorrida precisamente na hora em que o chapéu estava no gabinete, na gabine, chamou a atenção de seus condiscípulos. Quem assina é Barão de M. Não nos parecerá, continua Flammarion, tudo isso absurdo, ridículo, incrível? É mesmo que Ptolomeu pensava da hipótese do movimento da Terra, soberanamente risível. É também o efeito produzido pelas patas agitadas das rãs de Galvani. Vou parar aqui, veremos ainda muitos. Patas agitadas das rãs de Galvani. Nós estamos então estudando os fenômenos psíquicos e a época de Kardec, então estava ali Camille Flammarion e todo esse elenco que a gente já citou. Como esses fenômenos psíquicos eram ridicularizados, um desses intelectuais, eu acho que foi Gabriel Delany, um deles lá, eu acho que foi Gabriel Delany, ele fala justamente, assim como tem a associação dos psiquistas, tem a associação dos intelectuais, dos pesquisadores, dos pensadores independentes, aonde vários fatos hilários aconteceram. Por quê? Porque o indivíduo era um expert em astronomia, o outro era um expert em eletricidade do corpo físico, outro era um expert em inovações em termos de mecânica, e assim por diante. Então, cada um dos pesquisadores apresentava ali as suas versões. Então, ele cita que quando Galvani falou a respeito da eletricidade nas rãs, ele fez uma experiência. Ele cortou a rã da cintura para baixo, passou um fio e deixou essas rãs expostas ao sol. E, estranhamente, durante o período em que o astro-rei produzia a sua energia, banhando de sol todo aquele ambiente, as pernas das rãs começaram a dançar. Então os jornais da época, os cientistas, jocosamente, mas de uma maneira significativa, chamaram as danças, ou a dança das rãs, lá no varal do Galvani. Foi uma maneira que ele se utilizou de mostrar que a presença da luz solar fazia com que a rã partida da cintura para baixo, presa naquele fio, começasse a dançar, em homenagem ao Sol, em homenagem ao astro-rei. E assim também outros médicos, pesquisadores, passaram por ridículo perante seus pares quando apresentaram seus conceitos de vida. Se eu não me engano, Inácio Senevais, se eu não estou enganado, ele observou que, como havia um hábito enraizado nos médicos à época de andarem com um avental sujo, a semelhança dos açougueiros antigos, Hoje em dia a gente não vê açougueiro sujo de sangue, hoje, fevereiro de 2022. Mas eu estou com 63 anos, eu lembro que há 20 anos atrás você ia no açougue e estava lá a carne pendurada, pingando sangue, o açougueiro todo sujo de sangue, atendendo a gente com a mão lambuzada, enfim, mosquitos sentando na carne, e dessa mesma maneira se portavam os médicos antigamente, a tal ponto que havia mais sobrevivência pós-parto por parte tanto da mulher como da criança quando uma parteira
atendia na casa dela do que quando essa mulher ia para o hospital, porque ali elas morriam de infecção puerperal. Né? Então, além do risco de vida para a criança, a mulher estava ali para dar à luz e não saía do hospital, morria. Bom, só para vocês terem uma ideia. Os médicos atendiam um grupo de pessoas, cirurgias variadas, né? Dentre elas, parto, aquele monte de marcas ali, esparramadas. Havia um tapume, né? um obstáculo, e atrás do tapume os mortos. Então a mulher morria, pegava-se a pessoa e colocava atrás do tapume. Quer dizer, o que separava os mortos dos vivos era um tapume. Mas o médico ia lá, atendia a morta, vinha aqui, atendia a pessoa que estava para dar à luz. A pessoa não estava doente, ela não tinha problema nenhum e morria de infecção puerperal. Então, observando essa falta de higiene, essa nojeira toda, o médico se sentia importante, porque todo o seu avental estava sujo de sangue. Olha só, quer dizer que não havia asepsia nenhuma. Era o sangue de um, o sangue de outro, o sangue de outro. Então, Inácio Serravaes, ele disse o seguinte, que havia necessidade de, a cada atendimento, se trocar a roupa, de preferência usar roupa branca, porque usando roupa branca, as pessoas poderiam ver qualquer manchinha, né? Lavar as mãos. E isso foi recebido como uma ofensa, porque os médicos, né, da época, eles sentiam honra em ter todo o corpo coberto de sangue, porque mostrava que ele trabalhou muito naquele dia, né? Quanto mais sujo de sangue, melhor. Então eles eram os vetores de transmissão de doença, atendiam pessoas vivas e atendiam pessoas no necrotério, que era junto, né, com o atendimento dos vivos. Apenas um tapume os separava. Inácio Serravaes, por causa dessa afirmação, foi considerado louco, colocado num hospício pelos seus pares, e ele disse: eu preciso aproveitar essa oportunidade. Ele estava no necrotério, estava no hospital, que é junto com o necrotério, e fez uma afirmação maluca, que ele disse o seguinte: eu vou morrer de infecção puerperal. A pessoa morre no máximo em 3 dias, um dia para o outro geralmente, mas no máximo 3 dias a pessoa morre de infecção puerperal. Então, a mulher que morre de infecção pós-parto, infecção puerperal, ela tem a sintomatologia própria. Então, o que ele fez? Já que ele estava ali no hospital e vinha lá os enfermeiros para agarrá-lo e levá-lo para o hospital psiquiátrico, que fez esta afirmação, ele pegou o bisturi, cortou o próprio punho e enfiou dentro da vagina de uma mulher que acabara de morrer por infecção puerperal. Aí todo mundo imaginou, é louco mesmo, socar o dedo, socar o punho sangrando dentro da vagina de uma mulher. Ele era homem, não poderia ter filhos, e muito menos morrer ainda de infecção puerperal. Foi colocado no hospício, preso a chaves, e lá ele morreu com toda a sintomatologia de infecção puerperal. Então, graças a esse holocausto que Ernesto Serravaes fez, foi se debruçar novamente sobre o assunto e sob a lente do microscópio foi possível, que foi inventado depois, né? Porque na época ainda não tinha, foi possível reconhecer a presença dos infinitamente pequenos, né? Foram inventados sabonetes para asepsia, foi-se obrigatório o uso de vestimentas brancas, e assim, a semelhança do que Galileu e Ptolomeu, né, tiveram a Terra está parada, não, a Terra está girando em torno do Sol, como os outros planetas desse sistema, como o nosso próprio Sol gira em torno de um astro maior, há um movimento galáctico, né?
Vários casos são contados, ao que me parece, por esse pesquisador, onde ele mostra a falta de seriedade científica, de mente aberta, porque o indivíduo era reconhecido no campo de estudo dele, né? Mas que ele, como não entendia nada, ainda queria palpitar sobre o assunto. Como? Se o indivíduo não tem um preparo para aquilo, né? Nós vamos parar na página 245, e esse estudo vai até, esse capítulo, né? Ele vai até a página 245, ele vai até a página 266. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro, principalmente porque, diante das nossas limitações pessoais, pouco podemos oferecer, mas que certamente a bondade de Flammarion, a bondade de teu coração augusto, certamente multiplicará o nosso esforço e fará chegar a cada um dos ouvintes, a cada um daqueles que participam a nível espiritual, que certamente todo esforço não fica isolado, é multiplicado junto a ambientes onde as pessoas precisam refletir um pouco a respeito da própria imortalidade. E certamente aqueles que têm olhos de ver, aqueles que têm justamente o que é alvo do nosso estudo, recursos mediúnicos, ou que são capazes de fazer com que o seu duplo, né? Fazer com que este ser imortal que somos nós, porque afinal de contas o que é nosso é esse corpo, o ser imortal, que a gente se refere como duplo, na verdade é o principal, né? É o essencial. O duplo, na verdade, é o corpo físico, né? Então a gente não tem um espírito, a gente é um espírito que tem um corpo. A vida verdadeira é a vida do espírito imortal. A vida temporária, o exercício de determinados valores, a recomposição de determinados conceitos de vida é para nós outros enquanto na carne, porque nós estamos limitados, focados por determinadas circunstâncias, por determinado grupo de pessoas, por determinados conceitos de vida. E com isto é-nos favorável trabalhar em determinado campo da vida. Então esses momentos de reflexão, embora as nossas limitações pessoais, os problemas ambientes que todos estamos submetidos, enfim, são utilizados, vamos dizer assim, para que cada um de nós, vendo, revendo e revendo novamente tudo que está acontecendo aqui agora, observe determinadas circunstâncias, determinadas ocasiões em que desperte em nosso mundo íntimo para a seriedade, para conosco mesmo, para tirar a máscara da fantasia, tirar a máscara de querer parecer o que todo mundo sabe, o que não se é. Não há como enganar os espíritos trevosos, não há como enganar os espíritos da luz. Não há como enganar a si mesmo, porque você sabe do que fez, do que é, embora tente parecer para os outros, porque na verdade não vai parecer nada, o máximo que vai fazer é protelar esse momento de sinceridade, de transparência, de lealdade para consigo próprio e realmente fazer acontecer, e realmente melhorar. Ó Jesus, movimenta
essas forças latentes em nosso mundo íntimo, para que possamos alcançar um tanto mais, para que possamos deixar de ser tolos, infantis e aproveitar a oportunidade que a vida nos oferece hoje e agora.